Nesse momento, anunciamos a palavra do diretor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Wallace dos Santos de Moraes. Boa noite a todas, todos e todos. Primeiro, eu quero cumprimentar o magnífico reitor da UFRJ, professor Roberto Medronho, e, ao cumprimentá-lo, estendo os meus cumprimentos a todas as autoridades presentes. Agradeço, em particular, ao nosso reitor, que soube da proposta quilombola, contracolonial, decolonial, que trazemos para o NEABI, e mesmo assim não se furtou em possibilitar a minha nomeação e permitir a um homem negro, oriundo de duas famílias de vigário geral, criado na Baixada Fluminense, em Irajá, que exercer esse papel. Espero comemorar no final do seu mandato o privilégio de termos mudado fundamentalmente a cara dessa universidade para a implementação de políticas públicas, educacionais, antirracistas, e isso só será possível com o fortalecimento do NEABI e de sua mais ampla institucionalização. Agradeço ao professor Medronho. Quero agradecer a uma mulher que está lutando contra o câncer há 8 anos e veio direto do INCA para cá, para essa minha posse. Essa mulher chama-se Ângela dos Santos Tavares de Moraes, minha queridíssima mãe. Te amo. Ela que diz que eu tenho que me vestir bem, porque para eu ser respeitado, que eu não posso me vestir de qualquer jeito, então estou se passando esse calor aqui, mas ela está feliz certamente. Obrigado, mãezinha, te amo para sempre. Feitos os agradecimentos às duas maiores autoridades desse evento, prossigamos. Hoje é dia de festa. Estamos vivendo um momento histórico para a UFRJ e para a educação brasileira. Então, peço permissão ao magnífico reitor para quebrar o protocolo e fazer uma apresentação um pouco mais extensa. Pois, diferente de outras posses de dirigentes de institutos, o NEABI é muito novo e preciso dirimir algumas dúvidas, explicar o seu significado e mostrar como estamos iniciando um trabalho que pode influenciar muitas gerações e colegas pelo Brasil inteiro. Temos que estar à altura da imensa responsabilidade que é sermos a maior universidade federal desse país. Enquanto professor, pesquisador das relações étnico-raciais, com meu doutorado na área de políticas públicas, tenho plena certeza de que estamos vivendo um momento ímpar, com um passo fundamental para o enfrentamento dos racismos epistêmico e institucional, através da construção de uma política pública na área da educação, que certamente será lembrada pelos historiadores contracoloniais e decoloniais no futuro. Além do mais, é a primeira vez que a dona Ângela vem me assistir para falar em público. Permita-me, reitor. Hoje é dia 13 de maio, dia de Preto Velho. Adorei as almas. O legado dos pretos velhos é a liberdade. São entidades que incorporam a sabedoria ancestral
pela sua idade avançada. Apesar das agruras do cativeiro, demonstram fé e esperança para suportar as discriminações e amarguras da vida. Consequentemente, são espíritos guias de elevada sabedoria. Por coincidência ou não, foi nessa data que apresentei como uma das 3 opções à assessoria da reitoria e o reitor se opôs nela. Ademais, esse dia tem uma representação muito especial para mim. Foi quando tomei posse como professor universitário em 2010, há 14 anos. Tomar posse no NEABI como professor universitário, justamente no dia 13 de maio, quando se comemora a abolição da escravidão no país, pode-se ter algumas indicações espirituais. Viva os pretos velhos! Depois que fez 50 anos nessa semana, acho que agora eu sou um velho preto. Estou muito orgulhoso de estar aqui e sei que temos um dever a ser cumprido. Muitíssimo difícil em uma universidade que ainda não aprendeu o que é o racismo. Que eu diga minha querida amiga Jussara Macedo, aqui presente. Nosso propósito é o de colaborar para que o UFRJ se transforme em um lugar antirracista na prática e naquilo que é expert na educação. É uma das maiores universidades no campo educacional da América Latina e do mundo. É importante ficar notório que o NEABI é o lugar da promoção da educação. Mas antes de explicar o significado do NEABI, é importante dizer que ninguém trabalha sozinho e tudo o que temos hoje foi gerado com o trabalho de muitos ancestrais que desbravaram a mata para estarmos aqui, livres, com direito à fala, pensamento e propósito de política pública. Peço licença a todos os mais velhos, todos os nossos ancestrais, e aos que vieram antes de nós e prepararam o terreno com muito suor, sangue e lágrimas. Foi-se a época que sequer queriam nos ouvir. Somos da oralidade. E somos capazes de ensinar sim. E é isso que faremos hoje. Então, permita-me começar assim. Feito esse introito, permita-me começar assim. Vivas, vivas, porque todas as vidas... Vou falar de novo. Vivas, vivas, porque todas as vidas... Isso é uma saudação do queridíssimo Nego Bispo, que passou para a ancestralidade. Um quilombola que não teve, que só estudou até a 8ª série do ensino fundamental, mas que sabe muito mais e nos representa muito mais do que infinitamente o número enorme de intelectuais que habitam essa casa. Então, Nego Bispo, que passou por ancestralidade, ele faz parte de uma linhagem que vem desde Gangazumba, passando por Zumbi dos Palmares, Aquatune, Tia Simoa, Antônio Conselheiro, Lélia Gonzalez, Abdias de Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Chico Mendes, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, João Cândido, Lima Barreto, Domingos Passos, Clóvis Moura, Ney Lopes, por que não? Bezerra da Silva, Luiz Carlos da Vila, Marielle Franco, Flávio Gomes, meu querido professor que aqui está presente, e as mães de Manguinhos. Ao reconhecer o papel desses líderes, temos que exaltar as nossas lutas coletivas, como Palmares, Canudos, Frente Negra, Teatro Experimental do Negro, tem do Abdias de Nascimento, MNU, que aqui está presente, Movimento Negro Unificado, Educafro, Central Única das Favelas, CIAP, o Negro, Frente Favela Brasil. Foram essas formas associativas que nos livraram do cativeiro, do tronco, da chibata, e que nos defendem hoje. Aproveitando, quero agradecer a algumas mulheres negras muito especiais que trabalharam intensamente para que esse momento acontecesse. São elas, minha queridíssima Cecília Isidoro, que está aqui na minha frente. Por favor. Levanta, por favor, Cecília. Uma mulher extraordinária, por favor.
sempre muito preocupada com a minha saúde, mas ela tem que preocupar com a saúde dela também. Nós pretos acabamos sofrendo muito mais. Queridíssimo... Ih, caramba, pulou aqui o negócio. Cadê? Volta. Aqui. Nunca escrevi, na primeira vez que estou lendo, né? Sempre falei de sem escrita, a primeira vez, mas enfim. Cadê? Deixa eu ver para não perder. Cecília Isidora. Cecília Isidora foi quem me apresentou ao reitor. E desde então começamos esse diálogo sobre o NEABI. Quero citar uma outra mulher espetacular, negra, deste lugar, que precisa da nossa salva de palmas também. Minha queridíssima vice-diretora, Maria Soledade. Maravilhosa. Por favor, de pé, Soledade. Sem ela, nada disso aqui seria possível. Não estaremos aqui. Trabalha dia e noite. Mora em Campo Grande. Olha, Campo Grande, né? Big Field, né? Como diz lá em Irajá, né? Professora titular, Maria... É isso, da Escola Narelli. Maravilhosa Maria Soledade. Ela diz para mim que eu estou o tempo inteiro no 220, né? Olha, está no 220 o tempo todo, calma, segura. E a gente vai se complementando. Quero também citar... Caramba, eu vou precisar de um óculos para perto. Fátima Lima, uma intelectual de primeiríssima linha, que também tem apoiado aí o tempo todo esse processo. Obrigado. E também quero citar a queridíssima amiga, ela vai falar depois, mas eu quero citá-la antes, queridíssima lutadora do Cinto Ferge, uma lutadora da luta antirracista nesse país, nessa universidade, que tem cumprido um papel fundamental, dirigindo a nossa co-irmã, não existe nenhuma competição, que é co-irmã, esgada, salve de palmas para a querida Denise Góes. Que é isso? Não quero esquecer, nem poderia esquecer jamais, Luciene Lacerda. Tem uma imensa história de luta antirracista na UFRJ. Obrigado, Luciene. Te amo. A Luciene é responsável pela campanha dos 21 dias contra o racismo, uma das responsáveis. Tem cumprido um papel histórico durante os últimos anos. É importante que a gente valorize essas lutas. Obrigado, Luciene. Bom, enfim, deixa eu ver aqui. Ao saudá-las, espero que todas as mulheres negras e indígenas, guerreiras desse auditório, sintam-se representadas. Gratidão, amigas, pela confiança. E, enfim, é isso, a salva de palmas a gente já deu. Tenho que fazer uma alusão aos meus companheiros de coordenação e do Conselho Deliberativo do NEABI. Tal como os quilombos, formamos um conselho absolutamente diverso, sob todos os pontos de vista, com brancos, negros, indígenas, homens, mulheres, LGBTQIAP+, e de diferentes cursos e campos da UFRJ. Os negros são a maioria, mas mostramos que nós aceitamos a diversidade e contamos com a ajuda valorosa de beges, colonialmente chamados de brancos, antirracistas, que são essenciais nessa nossa luta. Quero pedir para que os membros do Conselho Deliberativo fiquem de pé, junto com as bolsistas também, e com o nosso primeiro técnico que trabalha conosco, o Claudemir. Pedir uma salva de palmas para todo o Conselho Deliberativo, as coordenações do NEABI aqui presente. Nada se constrói sozinho, tudo se faz coletivamente. Vou citar seus nomes: Andréa Nascimento, Maria Clara Dias, Fátima Lima, Mirela Rocha, Priscila Basílio, Aline Rangel, Andréa Gil, Ana Paula de Oliveira, Carlos Alexandre Pereira, Cecília Isidoro, Denise Pires, Edson Gomes, Joaquim Wellen, Maria Elvira, Patrícia Baroni, Felipe Oliveira, Renato Emerson, Dan Nogueira, Júlia Penteado, Luciene Lacerda, Jorge Ricardo, Andréia Du, Claudemir Maciel, Cláudio Pinheiro, a lista é grande, hein? Damires, Gênesis, Júlia Chavante, Marcos Viegas, Patrícia Dias e todos. Muitíssimo obrigado. Sem vocês, a gente não constrói nada.
lembrei agora do Cacete Planeta, que tinha um bate-palma, como é que é? Aquele bate-palma artificial, né, para poupar a mão de vocês, mas agradeço. Como dirigir o NEABI e não pedir licença aos povos pindorâmicos, colonialmente chamados de indígenas? Como descendente de uma bisavó pindorâmica, saúdo aos meus parentes. Digo para vocês que será papel do NEABI lembrar dos 50 milhões de assassinados pelo colonialismo nas Américas. Só nos últimos 20 anos foram 2.048 lideranças indígenas ou pindorâmicas chacinadas no Brasil. Caberá ao NEABI ensinar como ocorreram as resistências, sejam culturais, sejam de defesa dos territórios, bem como as línguas e saberes dos povos autóctones. Hoje, nada disso é ensinado nas escolas e universidades. O NEABI será o lugar do respeito às suas terras, corpos, saberes, culturas e vidas. Contem conosco nas lutas contra o marco temporal. A aldeia Maracanã resiste. Que toca os maracás. Eu queria que todos fizessem comigo. Aldeia Maracanã, resiste. Aldeia Maracanã, resiste. Resiste. Obrigado, gente. Resiste. 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 Fico muito feliz de estar aqui, os berimbaus e os maracás, representando os povos pindorâmicos e negros nesse país. Por fim, falta um ainda. Em função dessas negligências, aos projetos de governos, os estudantes do IFIX... voltar um parágrafo aqui, errei. Quero cumprimentar todos os professores, técnicos, estudantes e terceirizados que compõem essa universidade e que resistem diante de tanto descaso dos nossos governos, que têm cortado as verbas para a educação, nos deixando à míngua. Em função dessas negligências ou projetos de governos, os estudantes do IFIX fizeram uma bonita passeata no dia 30 de abril e os técnicos administrativos estão em greve por melhores condições. Quero afirmar aqui, com todas as letras, greve não é crime, lutar não é delito. Trata-se de um direito histórico que os trabalhadores fizeram jus para ter, depois de muito sangue e lágrimas. Portanto, todo o apoio à greve dos tais na UFRJ e do Sinuferj. É lamentável que, diante desse cenário, os professores da UFRJ não aderiram à greve nacional do Andes. Por melhores condições de trabalho, por mais verba para a educação, por reposição salarial e por direitos vilipendiados. Greve geral em toda a federal. Geral em toda a federal. Por fim, meus últimos cumprimentos vão para povos que estão agora sob julgo neocolonial. Enquanto professor e defensor da vida, como citamos aqui junto, coletivamente, a saudação de Nego Bispo, não posso me furtar de me colocar em contrário ao genocídio em Gaza. Obrigado. Assim como sempre critiquei o nazismo e o genocídio contra os judeus, tendo o dever de fazer o mesmo com relação aos palestinos. Não se trata de uma posição religiosa ou de Estado, mas de uma postura em favor da vida e contra toda forma de opressão. Já são aproximadamente 35 mil mortos e 75 mil feridos, fora os desabrigados e os sem comida. Uma catástrofe humana garantida pelos governantes dos mesmos países que patrocinaram o colonialismo. Toda a solidariedade à Palestina.
Não obstante, agora, em países da África, as guerras de Burkina Faso, na região do Sahel, que envolve territórios de vários países, na Somália, no Sudão, em Minamar, na Nigéria, no Iêmen, matam um número muito maior de pessoas que a guerra na Palestina, mas continua sendo ignorada pela grande mídia ocidental e pelos seus governantes. Ao proceder dessa maneira, os africanos continuam sendo tratados como não humanos, um traço do colonialismo. Eu só peço ao Oxalá que a guerra nunca me seja indiferente, que nunca percamos a capacidade de nos indignar contra e diante dela. Não podemos banalizar a vida de ninguém, de nenhum povo. Essa é uma solidariedade anticolonial. Enquanto eu estiver à frente do NEABI, dessa nascente unidade de ensino, tenho certeza de que, junto com o meu Conselho Deliberativo, jamais nos furtaremos de nos posicionarmos em favor da vida e contra as guerras. Quero pedir que todos levantem um pulso esquerdo e fizéssemos 10 segundos de silêncio em homenagem aos palestinos, aos judeus, aos africanos, aos pindorâmicos, assassinados pelo colonialismo, pelo nazismo e pelo neocolonialismo. Se alguém tinha dúvida, o papel do NEABI será de resgatar essas histórias e culturas e difundi-las para todos os nossos estudantes. Jogar luz para esses processos será um dos nossos desafios de pesquisa, de ensino e extensão. Temos que resgatar a história, não calar diante do historicídio e do epistemicídio, e dar compostura de memória para essas pessoas e movimentos que a história condena. Devemos retomar as histórias que a história não conta, nome do enredo da Mangueira de 2019. Feitas as devidas saudações, urge passar para explicar os meus motivos para assumir a direção do NEABI e por transformá-lo em unidade de ensino. Eles estão pautados em dados sobre o racismo no Brasil e baseado em legislação vigente. Quando estava escrevendo o meu projeto para o CNPq e para o Abdias Nascimento, da CAPES, tive acesso a uma pesquisa que me impactou demais. Foi uma survey realizada pelo IPEC, sob encomenda do projeto SETA, sobre a percepção acerca do racismo pela população brasileira. O estudo foi realizado em 127 municípios no ano passado, com mais de 2.000 pessoas pesquisadas. Trago o resumo dos seus resultados que impactam diretamente na justificativa da nossa proposta para o NEABI. Portanto, tema, percepção da população brasileira sobre o racismo. 79% dos entrevistados responderam que a abordagem policial é baseada na cor da pele, tipo de cabelo e tipo de vestimenta. 66% identificaram a violência verbal, xingamentos e ofensas como principal forma de manifestação do racismo pela população brasileira. 44% consideraram raça, cor e etnia como principal fator de desigualdade. A percepção, 51% das pessoas já presenciaram algum ato de racismo. E pior, esse dado aqui é muito triste para mim, 29% na educação básica, das crianças na educação básica, que sofreram violência física, são crianças pretas. Essa ampla pesquisa mostra como o racismo nos atravessa e confirma as teses decoloniais e contracoloniais. Ninguém em sã consciência pode dizer que não existe racismo no Brasil. Não obstante, os dados que mais me fez faltar o ar foram os que dizem respeito ao racismo nas escolas relacionadas. Digo para vocês, 88% das pessoas nas escolas concordam que os negros são mais discriminados do que brancos. E esse aqui é um dos mais enfáticos. 64% das pessoas entre 16 e 24 anos dizem que o lugar onde ela mais sofre racismo é nas escolas.
o lugar onde se deveria educar, é o lugar onde as crianças, adolescentes, mais sofrem racismo. Isso não é pouca coisa, isso é muito emblemático. Como mudar isso? Qual o papel da UFRJ nessa alteração? Qual o papel do NEABI nesse processo? Ante essa perspectiva, esse panorama nebuloso e da falta de afeto social, fato que corrobora o fortalecimento de sérios problemas de autoestima para alunos afros e pindorâmicos, descendentes, já demonstrado por diferentes investigações, como Fanon, Bell Hooks, Grada Quilomba, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Sueli Carneiro e outros. Além dos problemas de autoestima, o racismo contribui para a evasão escolar, que, por sua vez, implica diretamente na carreira de negros e pindorâmicos. Diante desse cenário, eu pergunto, é dever da universidade intervir nesse processo? Se respondermos positivamente para essa questão, a segunda pergunta é como? É derivado do resultado dessa percepção social que apresento a vocês a defesa da transformação do NEABI em uma unidade de ensino que ministre disciplinas obrigatórias para todos os cursos da UFRJ, começando pelos de licenciatura. Essa proposta está absolutamente amparada do ponto de vista legal, pelas leis 9.394 de 96, a LDB, pela 10.639 de 2003, pela 11.645 de 2008. Ao transformar o NEABI em uma unidade de ensino com disciplinas obrigatórias para todos os cursos, corrigiremos um problema que impede que as leis sejam efetivadas, pois os professores que devem consagrá-las no ensino fundamental e médio não tiveram formação nas universidades que os capacitem para tal posição. As leis ignoram que os docentes do ensino médio foram formados por universidades absolutamente eurocentradas. Por conseguinte, acontecem 3 fenômenos. 1, negros, pindorâmicos e suas culturas aparecem meramente como objetos de estudo para beges. 2, imageticamente, alunos beges, negros e pindorâmicos são acostumados a associar os descendentes de europeus a cargos intelectuais e de poder, enquanto ocorre o oposto com africanos e pindorâmicos. Todas essas cores nítidas da realidade corroboram para a difusão do racismo na escola e na sociedade. Aníbal Quirrano, Maldonado Torres, Ramon Grossfogel, Elizabeth Walsh e outros utilizaram o conceito de colonialidade do poder, colonialidade do saber, racismo epistêmico e outros, epistemicídio, historicídio, que é um conceito que eu proponho, para explicar tal situação. O NEABI deve ter uma função social e cooperar para a materialização das supracitadas leis, compartilhando subsídios e formação acadêmica, tanto para professores internos da própria UFRJ, quanto para professores do ensino médio fundamental. Para isso, precisaremos fazer o NEABI, e aí eu não propus isso aí no meu Conselho Deliberativo, a gente vai propor, o NEABI faça associações e parcerias com secretarias de educação de todo o Estado de Rio de Janeiro, nesse sentido. Por fim, tenho convicção de que a execução desse projeto pode contribuir na construção de uma sociedade justa, democrática. Quero dizer que não existe democracia com vigência de racismo. Podemos até lançar o slogan, com racismo não há democracia, o slogan do NEABI. Perante esse quadro, espero ter justificado a relevância e o impacto para a saúde física e mental dos nossos corpos negros. E aí, gente, quero apelo a vocês. Não é pensar, quero pensar nos estudantes do ensino médio e fundamental que percebem que o racismo é o pior problema das suas escolas. Para finalizar, eu peguei esse negócio para escrever, eu danei a escrever esses dias, né? Quase que eu escrevi um livro, mas eu não vou tomar o tempo, o reitor falou que está com tempo, e eu quero finalizar com um único exemplo, para todos aqui, aproveitar essa oportunidade, permita-me, reitor, mais uma vez, aproveitar essa oportunidade, quero que a gente reflita. Todos nós acabamos de cantar o hino nacional, não foi? Muitos cantaram a plenos pulmões, isso é muito bonito. O arranjo do hino nacional, feito pelo Xande, um espetáculo. Eu quase balancei ali, porque eu balanço, mas tocou, fez um batuque, um pandeiro, eu balanço. Mas eu quero refletir com vocês sobre a letra, não, evidentemente, sobre o arranjo, sobre a letra do hino nacional. Eu vou ler, pena que eu queria botar slide, mas eu vou ler para vocês. Primeiro estrofe.
ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram? Bom, esse aqui é um poema parnasiano, né? Todo mundo sabe. O parnasianismo não está preocupado com a realidade. Ele está preocupado em ser quase que ininteligível para as massas populares, mas, ao mesmo tempo, muito inteligível para as elites. Esse ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Pergunto a vocês para a gente pensar junto. Ouviram quem? Dom Pedro I. Ótimo. Quem foi Dom Pedro I? O imperador do Brasil. Em que ano? 1822. 1822. O que vigia no Brasil? Escravidão? Sim? Então, todos os pretos que estão aqui hoje, se estivéssemos em 1822, estaríamos aonde? Na senzala, sendo açoitado no tronco e obrigado a produzir riqueza. Eu quero só que a gente pense, não é nenhuma alusão, o hino é lindo. Eu fugi já do meu roteiro, tá? Estava lendo, já fugi. O hino é lindo, os mais lindos do mundo, sem dúvida. Mas não podemos exaltar um hino em que desrespeita os nossos antepassados, que ignora que negros e indígenas, em 1822, a mando do imperador, estava sob regime de escravidão, patrocinado pelo imperador. Isso é uma maneira em que nós temos que analisar e saber que muitos dos símbolos quais a gente reproduz são símbolos colonialistas. São símbolos que, infelizmente, tratam os corpos negros e indígenas como sub-humanos. Porque essa mesma estrofe, não vou ler para vocês, fala de liberdade. Mas liberdade para quem naquele momento? É esse tipo de reflexão que nós no NEABI e nós na universidade temos que fazer. É refletir, pensar, o que eu estou reproduzindo? Eu poderia falar de várias outras coisas. Poderia pegar o símbolo da bandeira, poderia pegar vários outros símbolos, e a gente pensar sobre eles. É isso que eu quero trazer aqui como uma das reflexões. Fugir, não li mais, não li o meu roteiro para poder... E para terminando, bom, então, fugir aqui. Bom, já falei, para o final, isso aqui tudo já cortei, tá, gente? Fiquem tranquilos, já foi cortado, Vim cortando no caminho de lá para cá, Hoje de manhã demorei a chegar porque eu estava cortando, falei, não posso falar 50 páginas. Bom, a UFRJ, para falar um pouco da história, eu queria falar um pouco da história do NEABI. Era papel, mas não vou falar. Cristina, reitor, então vou falar. A autoridade autorizou, vou falar. Então, veja, eu queria falar a história do NEABI no Brasil, mas não vou. Isso vou apresentar no nosso canal, lá no Quilombo da UFRJ. Tem um canal para quem quiser acompanhar depois. Vou preparar uma aula. Eu vou preparar uma aula sobre o Quilombo sobre a história do NEABI. Vou preparar uma aula sobre o 13 de maio. Vou preparar uma aula sobre o tráfico negreiro e vou colocar lá. Tudo isso eu ia falar hoje, mas eu tirei tudo para a gente ganhar tempo. Mas eu quero falar da história um pouco do NEABI. E aí, finalizando, eu quero dizer o seguinte. A UFRJ foi uma das últimas a adotar o seu NEABI, assim como foi uma das últimas a adotar as cotas raciais. Aliás, o manifesto contra as cotas saiu exatamente daqui, do IFIX, do lugar onde eu sou. Composto majoritariamente por professores beges que estudam as desigualdades, mas não entenderam que o racismo era um fator central para ela. Por quê? Porque eles são absolutamente eurocentrados. Filhos legítimos dos colonizadores ou favorecidos pelo colonialismo, ou por serem beges, nunca sentiram o racismo martelando na sua psique. Também nunca tiveram a humildade de escutar um corpo negro que versa sobre o assunto. O misto de conservadorismo com eurocentrismo dos docentes da UFRJ pode explicar porque o primeiro movimento de formação do NEABI na UFRJ foi realizado por um coletivo de estudantes negros, o Carolina Moreira de Jesus. Quem criou esse coletivo foi uma das minhas alunas, Carolina Amanda. Conversei com ela essa semana longamente, e ela me relembrou fotos e todo o histórico, me mostrou, etc. Naquele momento, eu não estava presente, porque estava fazendo meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Mas ela pediu o meu apoio e fiz um vídeo de lá para apoiar as ações do coletivo. Dentre elas, a ocupação da direção do IFIX, que gerou a conquista do restaurante universitário. Foi um coletivo que fez uma história na UFRJ. Eles também ocuparam a sala politécnica do IFIX, que, aliás, seria muito justo se fosse inicialmente
a sala do NEABI da UFRJ, por conta desse histórico. Já fiz essa negociação com o diretor do IFIX, que está aqui presente, e que está ali, né, disponível para disponibilizar um espaço para a gente no NEABI lá. A logo do NEABI que utilizamos hoje foi criada por esse coletivo, em 2015. Mas a institucionalização do NEABI ficou engavetada por anos. Por quê? A universidade formada pelo eurocentrismo e composta majoritariamente por beges não concebe o racismo enquanto chaga. Digo isso com toda tranquilidade, para todos os livros que eles leram, eu também li. Sou especialista em liberalismo, marxismo, conservadorismo e suas vertentes. Toda a minha formação foi voltada em estudar essas correntes. Posso dizer com todas as letras, com tranquilidade. Em nenhuma delas o racismo é modular da construção das sociedades. Até existem autores marxistas que defendem a existência do racismo, como Fanon. Mas, mesmo assim, ele nunca ocupou o espaço destinado a um Gramsci, um Althusser, ou um Lenin, ou um próprio Marx. Os marxistas falam em classe social, os liberais falam em individualismo, em mercado, mas não entendem que racismo corta toda a nossa sociedade. Essa contribuição é feita pelos pensadores contracoloniais e decoloniais. Por isso, mesmo sob reitorias progressistas, o NEABI não saiu do papel, pois sempre foi tratado de forma secundária. Mas 3 casos foram muito importantes para mudar o rumo dessa história. O primeiro foi a criação da Câmara de Políticas Raciais. Depois, a criação do coletivo Docentes Negros. 2 organizações dentro do FRJ que, depois de se engajarem em um caso, no caso de racismo que eu sofri no IFIX, tanto o coletivo Docente Negro ganhou projeção nacional, a Câmara de Políticas Raciais se transformou em SGADA, e depois nós tivemos, inclusive, uma candidatura de um reitor negro, e hoje, e por fim, nós tivemos a própria institucionalização do NEABI, que é a grande vitória que aconteceu aí, isso no ano passado, né? Então, diante de todo esse processo, de uma dor profunda, desde que vos fala, ganhou força todo um movimento. Ironicamente, estou eu assumindo o NEABI depois de uma assembleia em que foi eleito por unanimidade, embora só tivesse a minha candidatura, né? Não fala isso para ninguém, não. Alguém tinha que se sacrificar por uma conquista coletiva. Mas por que me coloquei para assumir esse lugar? Porque eu tenho um projeto para o NEABI que passe pela sua transformação em uma unidade de ensino, que nunca escondi isso de ninguém. Por diversas vezes conversei com a Raquel, antiga diretora, propondo isso a ela. Aliás, enfim, aqui depois vou pular isso também. A questão é como fazer com que os alunos se formem nessa universidade sabendo que não vivemos em uma democracia racial e que os negros indígenas não são inferiores, não são sub-humanos. Esta institucionalização está em curso, desde a gestão de diretores pro tempore, como a Raquel e o Joaquim Welli, a quem agradeço, aqui, ambos. E aí, indo para o finalíssimo do finalíssimo, né? A Raquel tentou criar disciplinas eletivas com o código NEABI, mas nem isso foi possível, pois é necessário ter uma unidade de ensino que a abarque. A tentativa foi feita, mas não foi possível. Estou tomando posse hoje, mas já fui nomeado, já fizemos todo um conselho deliberativo, que eu não vou me prender, e agora, finalizando, mesmo, No dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala, na alma, subi a favela. Pensando um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais linda tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem?
Se liga no Ilê-Alê. Se liga no Ilê-Aê. Agora que você me vê, repara como é feito, como é belo, ver o meu povo lindo. Repare que é o meu maior prazer. Bom para mim, bom para você. Estou de ele aberto. Olha, menino, olha, seu moço, fique esperto, porque eu não sou menino. Olha, seu moço, fique esperto. Por amor a essa instituição que me formou, fiz minha graduação aqui, e hoje estou como professor, digo que hoje a UFRJ poderá se redimir do seu histórico de ter sido a última a criar o NEABI, para ser a primeira a adotar o NEABI enquanto unidade de ensino independente, que possa pôr em prática a maior política educacional antirracista do Brasil. Quero convidar a todo o Conselho Deliberativo do NEABI e aos representantes de movimentos sociais. Queria que os berimbaus e os maracás tocassem nesse momento. Vamos entregar juntos, o novo regimento do NEABI ao nosso querido reitor aqui. Não quero entregar sozinho, eu quero pedir, por favor, que o Conselho Deliberativo venha comigo, que os berimbaus puderem tocar, os maracás também. A gente vai entregar para o reitor ali simbolicamente esse processo. Pode ser? Vamos, Conselho. Coletivo Docentes Negros também, que puder. Vamos. Que delícia, hein? Vem. Eu podia até cantar, né? Um sorriso negro, um abraço negro. Faz o quê? Traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da um sorriso negro. Todo mundo, vamos. Um abraço negro. Traz felicidade. Olha, gente, queridíssimo reitor, queridíssima vice-reitora, é com enorme prazer que, em nome dos movimentos sociais, em nome do coletivo, em nome do Conselho Deliberativo do NEABI, em nome das coordenações, com o berimbau tocando, com os indígenas, com todos aqui presentes, entregamos essa nova proposta de regimento para o NEABI, se transforma numa unidade de ensino e que venha, sobretudo, combater o racismo em sala de aula. Viva o NEABI! Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, podemos sentar, que senão eu vou cantar outra coisa, hein? Cantar só depois, né? Nessa cerimônia, precisamos homenagear a Mãe Bernadette, líder quilombola espiritual, cruelmente assassinada na Bahia no último ano, por expressar uma relação de respeito com as entidades de matrizes africanas e por fazer saudação a Exu, Xangô, Ogum, Oxum, Oxalá, Oxóssi, Preto Velho, Iemanjá e todos os orixás. A Mãe Bernadette faz parte de um triste relatório de mais de 3.000 pessoas que sofreram crime de intolerância religiosa só em 2023. Quero fazer um agradecimento especial ao Ivani dos Santos, que quando mais precisei não hesitou em tomar partido ao meu lado. Ele também cumpre um importantíssimo papel na luta contra a intolerância religiosa. Gostaria de pedir que todos os babalorixás, yalorixás e pajés presentes ficassem de pé e recebessem uma salva de palmas, representando todos que foram cruelmente assassinados por expressarem suas espiritualidades, diferente das europeias. Saúdo, portanto, a todos os umbandistas, candomblecistas, macumbeiros, que foram tratados como bandidos ou representação do mal por uma cultura que não aceita a diversidade, por aqueles homens de bem que só tem mal para dar. A capoeira e o samba são expressões culturais, tipicamente negras e indígenas, que nasceram nos quilombos e senzalas desse território. Como os escravizados não possuíam armas, era necessário gingar e fingir-se de morto, de vez em quando, com vistas à sobrevivência e o fuga do cativeiro. Ao mesmo tempo,
faziam seus batuques como forma de manter a alegria, apesar do ambiente hostil. A perseguição era tamanha que, em 1890, foram considerados como práticas criminosas com a instauração do Código Criminal. Só na década de 1930, que foram reconhecidas como realizações legítimas, populares, com a tentativa de apropriação da sua cultura. Fato é que hoje podemos dizer em alto e bom som: viva Mestre Pastinha, Mestre Bimba, Mestre Besouro e a nossa querida Mestre Renata Marcello e os demais mestres que estão tocando o berimbau hoje aqui conosco. Saúdo, portanto, a todos os capoeiristas, sambistas, quilombolas que foram tratados como marginais. As nossas rodas de samba, seja de samba, de capoeira, de umbanda ou de maracá, foram perseguidas pelo Estado e dilaceradas pela sua quadrada repressão. Hoje, estou muito feliz em tê-las todas representadas nessa cerimônia de posse. O Liabi não esquecerá, nem deixará que esqueçam das nossas culturas, que rufam os tambores e os berimbaus.